Olá, bom dia a todos. Hoje vamos retomar a apuração dos votos do Conselho de Mobilidade Urbana. Vamos iniciar com a abertura da urna número 7. O segundo dia foi qual dia? O segundo dia de voto. Verificada a urna vazia. A urna número 7 foi a urna utilizada no viveiro municipal no dia 18. Quanto no total? No total, 20 cédulas dentro da urna número 7 do dia 18. Vamos dar início. Cédula 1. Direito à cidade e meio ambiente. 100 votos. Na verdade, dessa cédula, a única categoria com votos é transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Cédula 2. As únicas categorias com voto são Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos e Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula.
A única categoria com votos foi usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Viviane Luciano Barbosa. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta, não houve votos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. As demais categorias não houveram votos. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente, Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, não houve votos. Defesa da pessoa idosa, Lar Fraterno da Acácia. Defesa do usuário da mobilidade a pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Herman. Serviços por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuários de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, não houve votos. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta, não houve votos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. As demais categorias não houve votos. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares, Sérgio Silvério de Souza. Próxima cédula. As únicas categorias com voto foram usuários de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuários de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. As demais categorias não houveram votos. Próxima cédula. Iniciando pela primeira categoria. Direito à cidade, meio ambiente, Alan Robson Moraes Leles Vieira.
Defesa das pessoas com deficiência. Não houve votos. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Não houve votos. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Acácia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta. Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Hermann. Transportadores escolares. Serviço por aplicativos motocicleta. Não houve votos. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuários de transporte coletivo urbano região sul. Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central. Não houve votos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste. Não houve votos. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, não houve votos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta, Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Hermann. Serviço por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos, carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo região oeste, Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuário de transporte coletivo urbano região central, não houve votos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, Danilo Sartori Sabadini. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Acácia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta. Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Hermann. Serviço por aplicativo motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro. Gisele Aparecida Moraes. Usuário de transporte coletivo urbano região sul. Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste. Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuários de transporte coletivo urbano região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuários de transporte coletivo urbano região leste. Danilo Sartori Sabadini. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares. Sérgio Silvério de Souza. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula. A única categoria com votos foi defesa dos usuários de motocicleta.
Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Próxima cédula. A única categoria com votos foi usuários de transporte coletivo urbano, região sul. Viviane Luciano Barbosa. Quer que eu... Tá. Ah, beleza. Pode dar continuidade. Próxima cédula. As únicas categorias com votos foram defesa do usuário da mobilidade a pé. Eric Kuller Elvira. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. E serviço por aplicativos carro. Gisele Aparecida de Moraes. Próxima cédula. A única categoria com votos foi transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Assim finalizamos as cédulas da urna número 7. Vamos dar início na abertura da urna número 8 do Educa Mais Esperança do dia 18. Dia 18.
Ao total da urna 8, 42 cédulas. Bom. Tá funcionando? Tá, né? Mas tá. Tá bom agora? Tá ok? Bom, dando início agora às cédulas da urna 8. Urna 8 foi no Educa Mais Jardim Esperança. Vamos lá. Primeira cédula, só teve, a única categoria que teve voto foi a categoria Transportadores Escolares, para Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula, também a única categoria que teve votos foi a categoria Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima, a única categoria que teve votos foi a categoria Transportadores Escolares, para Sidney Aparecido Rosa Moraes. Apenas uma categoria teve votos, categoria Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Aqui apenas duas categorias tiveram votos, que foi a categoria Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos, e Transportadores Escolares, Sérgio Silvério de Souza. Começando aqui, Direito à Cidade, Meio Ambiente, Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, Eric Coller Elvira. Defesa dos Usuários de Motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Herman. Serviços por aplicativos Motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores Escolares, Sérgio Silvério de Souza. Serviços por aplicativos Carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuários de transporte coletivo urbano, região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuários de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuários de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuários de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Próxima, Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos Usuários de Motocicleta, não teve votos. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, não teve voto. Serviços por aplicativos Motocicleta, não teve voto. Transportadores Escolares, sem voto. Serviços por aplicativos Carro, sem voto. Usuários de transporte coletivo urbano, região sul, sem voto. Usuários de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuários de transporte coletivo urbano, região central, não teve voto.
Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Não teve voto. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. Amos Cohen. Defesa dos usuários de motocicleta. Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuários de transporte coletivo urbano, região sul. Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste. Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuário de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Danilo Sartori Sabadini. Bom, aqui nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos, que foram defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos, e defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. As demais categorias não tiveram votos. Aqui também apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, para Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência. Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. Eric Coller Elvira. Defesa dos usuários de motocicleta. Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul. Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuários de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha, Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Danilo Sartori Sabadini. Bom, nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos, que foram defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos, e defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem votos. Aqui, nessa cédula, apenas duas categorias tiveram votos, que foram defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Aqui, apenas 2 categorias tiveram votos, que foram as categorias
Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos, que foram Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Próxima. Direito à cidade e meio ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do usuário da mobilidade a pé, sem voto. As demais categorias, sem votos. Apenas, então, as categorias direito à cidade, defesa das pessoas com deficiência, defesa dos usuários de bicicleta, defesa dos estudantes e defesa da pessoa idosa que tiveram votos. As demais, sem voto. Próxima. Direito à cidade. Deixa eu só ver aqui. Apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Transportadores Escolares, Sérgio Silvério de Souza. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos, que foram Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos. Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos. Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Próxima. Direito à cidade e meio ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. Demais categorias, sem voto. Próxima. Direito à cidade e meio ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Defesa dos usuários de motocicleta, Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, sem voto. Serviço por aplicativos motocicleta,
Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro, Gisele Aparecida Moraes. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, sem voto. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste, Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuário de transporte coletivo urbano região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Transportadores Escolares, para Sérgio Silvério de Souza. Nessa cédula, também voto apenas em uma categoria, Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Próxima cédula, Direito à Cidade e Meio Ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade, sem votos. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Acácia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa do Usuário de Motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve votos, que foi a categoria Defesa das Pessoas com Deficiência, porém a pessoa votou nos dois candidatos, então é considerado voto nulo, então sem votos nessa cédula. Para as outras categorias não teve voto nenhum. Bom, aqui nessa cédula, apenas duas categorias tiveram votos, que foram Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho. Demais categorias, sem voto. Próxima, Direito à Cidade e Meio Ambiente, Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos Usuários de Motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, Danilo Sartori sem voto. Não teve voto nessa categoria.
Próxima. Direito à cidade e meio ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Sem voto. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta. Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul. Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Sem voto. Bom, nessa cédula, apenas 2 categorias tiveram votos, que foram: Defesa do usuário da mobilidade a pé, Eric Coller Elvira. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Herman. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Transportadores Escolares, para Sidney Aparecido Rosa Moraes. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Transportadores Escolares, para Sidney Aparecido Rosa Moraes. Demais categorias, sem voto. Aqui apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Defesa dos Usuários de Bicicleta, para Rodolfo César Figueiredo Santos. Demais categorias, sem voto. Direito à cidade e meio ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência. Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Sem voto. Defesa da pessoa idosa. Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa do usuário de motocicleta. Sem voto. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Sem voto. Serviço por aplicativos motocicleta. Sem voto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro. Sem voto. Usuário de transporte coletivo urbano região sul. Sem voto. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste. Sem voto. Usuário de transporte coletivo urbano região central. Sem voto. Usuário de transporte coletivo urbano região leste. Sem voto. Direito à cidade e meio ambiente. Sem voto. Defesa das pessoas com deficiência. Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Sem voto. Defesa da pessoa idosa. Antônio Carlos Onzini Barreto.
Defesa do usuário da mobilidade a pé, sem voto. Defesa dos usuários de motocicleta, Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, sem voto. Serviço por aplicativos motocicleta, sem voto. Transportadores escolares, Sérgio Silvério de Souza. Serviço por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste, Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuário de transporte coletivo urbano região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, Danilo Sartori Sabadini. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, Eric Coller Elvira. Demais categorias, sem voto. Nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Demais categorias, sem voto. Próxima, Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes, Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, Eric Coller Elvira. Defesa dos Usuários Motocicleta, Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bassos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, Danilo Sartori Sabadini. Aqui nessa cédula, tivemos votos apenas em 3 categorias, que foram Defesa dos Usuários de Bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, Eric Coller Elvira. Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Demais categorias, sem voto. E assim a gente encerrou a urna 8. Bom, agora nós vamos abrir a urna número 9, que é a urna do Educa Mais Parque Meia Lua, cuja eleição foi na data de 18/10/2025.
São 5 cédulas nessa urna. Vamos iniciando a urna 9. Primeira cédula, apenas uma categoria com voto, que foi a categoria Transportadores Escolares, para Sérgio Silvério de Souza. Demais categorias sem voto. Próxima, Direito à Cidade e Meio Ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loiro do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Aqui nessa cédula, apenas uma categoria teve voto, que foi a categoria Transportadores Escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Demais categorias, sem voto. Próxima, Direito à Cidade e Meio Ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de motocicleta, Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta, Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta,
Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos Carro, Tainara Vitorino de Castro, loiro do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Fim das cédulas dos votos da urna 9. Agora a gente vai dar início à apuração da urna 10, que foi no Educamais Jardim Paraíso, e da eleição ocorrida no dia 18/10/2025.
Nessa urna nós temos 20 votos. Bom, dando início, agora a urna 10. Apenas uma categoria com voto nessa cédula, que foi a categoria Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Demais categorias, sem voto. Próxima cédula. Direito à Cidade e Meio Ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das Pessoas com Deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, beneficiários de gratuidade. Sem voto. Defesa da Pessoa Idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos Usuários de Motocicleta. Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loiro do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul. Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Sem voto. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência. Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa. Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé. Eric Coller Elvira. Defesa dos Usuários de Motocicleta. João Rodrigues Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael... desculpa. Motocicleta foi para Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Voltando. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Herman. Serviços por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sérgio Silvério de Souza. Serviços por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loiro do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul. Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste. Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuário de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Direito à Cidade, Meio Ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência. Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Motocicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos Usuários de Motocicleta. Lindolfo Dias Neto. Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bastos Herman. Serviços por aplicativos motocicleta.
Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro, Gisele Aparecida Moraes. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Direito à cidade e meio ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé, Amos Cohen. Defesa dos usuários de motocicleta, Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bassos Rema. Serviços por aplicativos motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sérgio Silvério de Souza. Serviços por aplicativos carro, Tainara Vitorino de Castro, loira do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Aqui nessa cédula nós tivemos votos em apenas 4 categorias, que foram: Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. De Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Cássia. Demais categorias, sem voto. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, André Luiz de Castro Medina. Defesa dos Usuários de Motocicleta, Douglas Rodrigues Mota. Essa categoria, a pessoa votou em 2 pessoas. Então, o voto nessa categoria é nulo. Categoria Defesa dos Usuários de Motocicleta. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bassos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta, sem voto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro, Gisele Aparecida Moraes. Usuário de transporte coletivo urbano região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central, sem voto. Usuário de transporte coletivo urbano região leste, Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval.
Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta. Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bassos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sérgio Silvério de Souza. Serviço por aplicativos carro. Gisélia Aparecida Moraes. Usuários de transporte coletivo urbano, região sul. Viviane Luciano Barbosa. Usuários de transporte coletivo urbano, região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuários de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Danilo Sartori Sabadini. Nessa cédula, tivemos votos apenas em 2 categorias, que foram Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Cássia. Demais categorias, sem voto. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das Pessoas com Deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes, Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé. Amos Cohen. Defesa dos Usuários de Motocicleta. Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bassos Rema. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sérgio Silvério de Souza. Serviço por aplicativos carro. Gisélia Aparecida Moraes. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul. Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste. Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuário de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Direito à Cidade e Meio Ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos Usuários de Bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes, Usuários de Transporte Coletivo, Beneficiários de Gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos Usuários de Motocicleta. Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bassos Rema. Serviços por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviços por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, Loura do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul. Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste. Danilo Sartori Sabadini. Aqui nessa cédula, apenas 5 categorias tiveram votos, que foram: Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho.
Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa dos usuários de motocicleta. Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Demais categorias, sem voto. Próxima. Direito à cidade e meio ambiente. João de Almeida Rego Campinho. Defesa das pessoas com deficiência. Humberto Silva Campinho. Defesa dos usuários de bicicleta. Ana Clara Martins Duval. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Sem voto. Defesa da pessoa idosa. Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do usuário da mobilidade a pé. Amos Cohen. Defesa dos usuários de motocicleta. Sem voto. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bassos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Sem voto. Transportadores escolares. Sem voto. Serviço por aplicativos carro. Gisélia Aparecida Moraes. Usuários de transporte coletivo urbano região sul. Sem voto. Usuários de transporte coletivo urbano região oeste. Ederson Gonçalves de Oliveira. Usuários de transporte coletivo urbano região central. Sem voto. Usuários de transporte coletivo urbano região leste. Sem voto. Continuando. Próxima cédula. Direito à cidade e meio ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta. Ricardo Raspa. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bassos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro. Tainara Vitorino de Castro, loiro do Uber. Usuário de transporte coletivo urbano região sul. Márcio Alexandre Madureira. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste. Danilo Sartori Sabadini. Próxima. Direito à cidade e meio ambiente. Alan Robson de Moraes Leles Vieira. Defesa das pessoas com deficiência. Claudemir dos Santos Santana. Defesa dos usuários de bicicleta. Rodolfo César Figueiredo Santos. Defesa dos estudantes, usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade. Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da pessoa idosa. Lar Fraterno da Cássia. Defesa do usuário da mobilidade a pé. André Luiz de Castro Medina. Defesa dos usuários de motocicleta. Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Diego Rafael Bassos Herman. Serviço por aplicativos motocicleta. Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares. Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos carro. Gisélia Aparecida Moraes. Usuários de transporte coletivo urbano região sul. Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano região oeste. Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano região central. Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano região leste. Danilo Sartori Sabadini. Nessa cédula, tivemos voto apenas para uma categoria, que foi
Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Márcio Alexandre Madureira. Demais categorias, sem voto. Aqui nessa cédula também tivemos voto apenas em uma categoria, que foi Defesa das Pessoas com Deficiência, Claudemir dos Santos Santana. Demais categorias, sem voto. Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, sem voto. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes Usuários de Transporte Coletivo, beneficiários de gratuidade, sem voto. Defesa da Pessoa Idosa, Lar Fraterno da Cássia. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, sem voto. Defesa dos Usuários de Motocicleta, Douglas Rodrigues, Mota Vilas Boas. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, sem voto. Serviço por aplicativos Motocicleta, sem voto. Transportadores escolares, sem voto. Serviço por aplicativos Carro, Gisele Aparecida Moraes. Usuários de transporte coletivo urbano, região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuários de transporte coletivo urbano, região oeste, sem voto. Usuários de transporte coletivo urbano, região central, sem voto. Usuários de transporte coletivo urbano, região leste, sem voto. Aqui nessa cédula, voto apenas em uma categoria, que foi Defesa dos Usuários de Motocicleta, Douglas Rodrigues Mota Vilas Boas. Demais categorias, sem voto. Última cédula. Direito à Cidade e Meio Ambiente, João de Almeida Rego Campinho. Defesa das Pessoas com Deficiência, Humberto Silva Campinho. Defesa dos Usuários de Bicicleta, Ana Clara Martins Duval. Defesa dos Estudantes, Usuários de Transporte Coletivo, beneficiários de gratuidade, Nicolas do Nascimento Inácio. Defesa da Pessoa Idosa, Antônio Carlos Onzini Barreto. Defesa do Usuário da Mobilidade a Pé, Eric Coller Elvira. Defesa dos Usuários de Motocicleta, Lindolfo Dias Neto, Léo Motoboy. Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Diego Rafael Bastos Herman. Serviço por aplicativos Motocicleta, Edson Monteiro Pinto. Transportadores escolares, Sidney Aparecido Rosa Moraes. Serviço por aplicativos Carro, Gisele Aparecida Moraes. Usuário de transporte coletivo urbano, região sul, Viviane Luciano Barbosa. Usuário de transporte coletivo urbano, região oeste, Expedito Alves da Silva Filho. Usuário de transporte coletivo urbano, região central, Daniel da Cunha Cândido dos Santos. Usuário de transporte coletivo urbano, região leste, Danilo Sartori Sabadini. Fim da apuração da urna 10. Assim finalizamos a apuração das urnas. Pedimos agora alguns minutos para a gente fazer a conferência da somatória dos votos e já daremos o resultado final.
Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar.